Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos. Pegue a palavra do Senhor, abra comigo lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Nós vamos ouvir a palavra do nosso Deus. Daqui a pouquinho você vai ouvir. Aliás, daqui a pouquinho nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. E eu creio que Deus, Ele tem uma grande bênção preparada para nós através da Tua palavra. Nós já louvamos, já engrandecemos e glorificamos a Deus. E vamos dar continuidade à exposição da carta de Paulo aos Romanos, a partir do versículo de número 18. Romanos 1, nós vamos ler o que está escrito. Lá no versículo de número 18. Enquanto você encontra, Paulo, ele vai escrever para os irmãos de Roma. O contexto dessa carta não é que Paulo está em Roma. Ele está mais precisamente lá na Grécia, indo em direção a Jerusalém, lá na Judéia, levar uma oferta para os irmãos que haviam sido expulsos de Roma e estavam passando um grande aperto, passando muita necessidade, porque tiveram que deixar tudo que conquistaram ali em Roma para trás. E a palavra do Senhor, Paulo, ele vai revelando o verdadeiro evangelho, ele vai mostrando o que Deus, ele tem condição de fazer na vida de um homem, da natureza caída do ser humano, que Deus, através do evangelho, ele consegue mudar a vida de qualquer pessoa. E você crê nisso? Quem crê, diga glória a Deus. Então nós vamos ler agora Romanos 1, versículo 18. Você que pode, fica de pé em reverência à palavra de Deus. Daqui a pouquinho você vai se sentar, mas só em reverência à palavra do Senhor. É muito bom nós termos esse entendimento. Romanos 1, 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Amém, amados? Põe a mão assim na altura do teu coração. Vamos pedir o esclarecimento dessa palavra, que ao primeiro ouvir parece um pouco complicada, mas você vai entender muito bem o que Deus vai falar com você. Mas em nome de Jesus, seja maduro para ouvir o que Deus tem para dizer. Pai querido e Deus amado, toda honra, toda glória seja dada a Ti. E eu peço, meu Deus, o Teu socorro aqui nessa manhã, porque um assunto tão sério como esse não pode ser falado pelo homem. O homem não tem conhecimento
de ti, ó Pai, se o Senhor não se revela a ele. Então, meu Pai, em nome de Jesus, que cada vida aqui presente, meu Pai, seja alcançada pela tua palavra. Fala ao nosso coração, ministra na nossa alma e no nosso espírito. Se for, meu Deus, necessário nos moer aqui nesta manhã, para que nós venhamos ser salvos, que assim seja, Pai. Se for necessário, meu Deus, transformar-nos aqui hoje, meu Pai, faça, meu Deus, porque nós queremos, meu Deus, ser transformados pela tua palavra. Então, que nesse sermão o Senhor tenha liberdade para falar aquilo que te agrada, da maneira que o Senhor quer, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Por favor, igreja, pode se assentar. Presta bastante atenção, tá? Os obreiros vão ficar aí posicionados para te servir água, para te atender. A água está geladinha, está um pouco abafado, mas fica tranquilo. Nós estamos aqui de terno para te incentivar que está frio, tá bom? Tá bom? Mas Deus, Ele é contigo, ok? Vamos prestar bastante atenção, amados. Segundo Isaac Newton, toda ação tem uma reação. Igual, por exemplo, quando uma pessoa ela chuta uma bola na parede, a bola ela tende a voltar em direção ao local que foi chutado, volta para aquele que a chutou. Igual toda ação humana, quando você quebra um copo, voam-se cacos. Quando você risca um palito, acende-se o fogo. Toda ação humana, ela vai ter uma reação. E, amados, eu quero que você pense nessa lógica da física, passando para a vida espiritual. Imagine essa ação quando você faz ela com Deus. É da mesma forma, ela tem o mesmo critério. Por exemplo, quando o homem ele faz coisas boas para Deus, a reação de Deus é fazer coisas boas para o homem. É fazer com que o homem ele seja transformado por Deus. Igual, por exemplo, a palavra do Senhor mesmo, ela vai dizer o seguinte, ela vai declarar lá em Jeremias 33, versículo 3, Deus ele vai fazer promessas de prosperidade e paz ao povo, e ali Deus ele vai dizer assim para o povo, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, Deus ele faz uma promessa maravilhosa de paz, e se o povo clamar a Deus, Deus ele reagirá com a resposta que o povo precisa. Então, quando você faz coisas boas perante o Senhor, coisas boas você colherá. Mas e quando você, por exemplo, faz coisas ruins? Será que o nosso Deus, que é bom o tempo inteiro, ele vai pagar como? Vamos ler na palavra de Deus? Vamos em Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6. E nós vamos ler o versículo de número 7. Gálatas 6, versículo de número 7. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Gálatas 6, 7. Diz assim, amados. Deus falando através da vida do apóstolo Paulo. Diz o seguinte: não erreis ou não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, se plantar o mal, colhe o mal. Se plantar coisas ruins,
colherá coisas ruins, colherá a maldade. Mesmo Deus sendo bom, ele não vai tomar o culpado por inocente de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, aquilo que o homem ele semear, na mesma hora ele colherá. Amém? Então, não brinque com Deus, não zombe do Senhor. E pode ser qualquer pessoa. Igual, por exemplo, a palavra do nosso Deus, ela vai contar acerca de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. E Davi ele vai cometer um erro muito grave perante Deus, porque Davi, embora ele sabia os atalhos para o coração de Deus, Davi ele errou muito como homem. E diz a palavra do Senhor que um dos erros que Davi ele vai ter é mandar contar o povo. Ele quer mandar contar, saber quantas pessoas tem. É a mesma coisa de eu querer aqui nessa manhã contar quantas pessoas tem na igreja, para saber quantos são homens de Deus e quantos são mulheres de Deus. E pela palavra do Senhor é incontável, porque ele mesmo disse que a descendência de Abraão seria incontável. Então, meu irmão, Davi, depois que ele faz o censo, manda contar o povo, Deus ele vai mandar o profeta na casa de Davi, dizendo para ele: Davi, Deus está bravo com você, por causa do que você fez. Mas então escolhe o que você quer como punição. E Deus ele vai dar 3 opções para Davi. E Davi, para a gente adiantar, ele vai escolher ficar 3 dias na mão do Senhor. 3 dias apenas. Porque ele pensa assim: Deus é misericordioso, ele vai me poupar, ele vai me perdoar. Deus ele perdoa, mas a consequência ela vem. E diz a palavra do Senhor que no primeiro dia morreu 70.000 homens. Davi ele não morreu. Mas imagina você viver com a culpa que 70.000 pessoas morreram em um dia por causa da sua negligência. Imagina o que é isso para o coração do homem. Então Deus pode ser qualquer pessoa que tentar bater de frente com Deus, vai ter uma reação que muitas das vezes não vai ser agradável para ela mesma. A pessoa que, por exemplo, ela vai brincando com Deus, vai brincando de ser servo de Deus, uma hora a máscara cai. Uma hora a pessoa ela vai se revelar aquilo que realmente é. Você não vê o próprio Jonas? Ele vai tentar desobedecer à vontade de Deus e fazer a sua própria vontade. Ele vai parar dentro do ventre de um grande peixe. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Tem muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis, tais como Jonas passou no ventre de um grande peixe, por causa da desobediência a Deus, por causa de não estar fazendo a vontade de Deus. E aí a pessoa ela não consegue ver luz, ela não consegue ver saída para os seus problemas, não consegue ver uma solução. Mas por quê? Por causa que a reação da ação que ela teve perante Deus gerou aquilo que ela está vivendo. E é dentro desse contexto que Paulo ele vai escrever aos Romanos, falando de ação e reação. O que o homem faz quando conhece a Deus, como ele reage, e como Deus ele reage quando vê o homem, a maneira que ele vai se comportar depois de conhecê-lo. E aqui nós vamos fazer essa exposição da palavra de Deus. Romanos 1, versículo de número 18. A primeira coisa que você vai ver aqui é que Deus, ele revela a si mesmo. Ninguém revela Deus. Deus, ele precisa se revelar para o homem, para que o homem creia nele. Porque enquanto a pessoa não conhece Deus, Deus não se revela para ela, a pessoa busca Deus pelos motivos errados, para ganhar dinheiro, para arrumar namorado, para fazer um monte de coisas. Mas Deus, ele revela a si mesmo, e a ira dele também se revela. Diz aqui no versículo 18, a parte A, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e
perversão dos homens. Amém? Diz aqui que a ira de Deus, ela se revela do céu. E amados, por que Deus ele está irando-se contra o povo? Por causa dessas duas coisas. Por causa da impiedade e por causa da perversão. A impiedade tem a ver com o relacionamento que a pessoa tem com Deus. A perversão, a perversão, ela tem a ver com a conduta do ser humano. A impiedade, ela tem a ver com idolatria. A conduta, a perversão, ela tem a ver com a ação do homem. E diz a palavra do Senhor que aqueles homens, mesmo eles conhecendo que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, quem aqui sabe que Deus é bom? Diga glória a Deus. Mas então por que nós fazemos aquilo que é mal? Por que nós temos muitas das vezes um comportamento que é mal? E as pessoas que Paulo está escrevendo, elas não são muito diferentes das pessoas do nosso dia. Porque diz aqui que esses homens, eles detêm a verdade pela injustiça. E amados, deter a verdade, nesse contexto que está aqui, tem a ver com afogamento. É como se uma pessoa, ela conhecesse a verdade e quisesse matar a verdade, prendendo ela, detendo a verdade para que ela não se manifeste. Eu sei que Deus é justo, mas eu não aceito a justiça de Deus, então eu tento matá-la. Eu sei que Deus ele se ira contra o pecado, contra as minhas atitudes, mas eu não aceito, eu tento sufocá-la. Eu tento abnegar da vontade de Deus, matando a vontade dele. Você vê por que nós vivemos um tempo em que o evangelho, ele tem sido um evangelho tão fajuto, que não se salva ninguém, que as pessoas com pouco tempo de caminhada se perdem, é porque enquanto o pecado da pessoa não é dito na igreja, para ela está tudo bem. Quando começa a se falar, olha, você precisa consertar a sua vida, o teu casamento. Aí a pessoa já começa a achar ruim. Ela fala, não, mas a minha vida está boa. Ou seja, ela está sufocando a verdade de Deus pela injustiça dela. Ela detém, não é ela retém, ela detém, ela não quer aquilo. Mesmo Deus ele se revelando 100% santo, 100% honesto, as pessoas ali, elas não queriam reter, mas elas queriam deter a verdade. Você retém ou detém a verdade de Deus? Ah, pastor, eu retenho. Então vamos ver. Muda de vida a partir de hoje. Muda seu comportamento, para de contar mentira, para de andar com más companhias, para de ter um namoro cheio de aberturas. Conserta a vida. Para de mentir, para de jogar, para de fazer as coisas que desagradam a Deus e você sabe. Ah, pastor, assim eu não quero ficar na igreja, não. Ou seja, você está detendo. Está dizendo, eu não quero isso. Eu quero é ficar aqui quase anônimo. Quase anônimo. Eu não quero que ninguém saia. Eu não quero mudança. Mas eu também não quero sair. Ou seja, a pessoa, Deus ele está revelando a ira dele contra o povo, mostrando o que está acontecendo, mas o povo ele briga com Deus. Briga com Deus. Você acha que uma atitude como essa vai gerar coisas boas? Mas Deus ele continua se revelando e Deus é tão justo que a ira de Deus não é contra todos, é contra os injustos. Diz aqui mesmo no versículo de número 18, que a ira de Deus ela se revela na parte B, contra a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, amados, falar da ira de Deus hoje é politicamente incorreto. Se nós falarmos abertamente mesmo
de como que Deus ele se sente, pessoas se ofendem. Gravam, colocam na internet e ainda fala que o pastor está errado, que Deus está errado, porque não dá certo, porque não é assim, porque Deus é amor. Mas, amados, a ira de Deus, ela não é comparada à ira do homem. Porque quando eu me iro para todo mundo ver, deixa eu dizer para você uma coisa, eu estou errado. Quando eu mostro a minha ira para todo mundo ver, quem está errado sou eu. Porque a palavra de Deus, ela diz, quando você se irá, porque você vai, não coloque a sua ira sobre o sol. Não coloca para todo mundo ver. Para não ficar dando show para as pessoas, para que os ouvintes, eles não falam ali, está um cristão que não é cristão, porque está xingando, está gritando. Mas a ira de Deus, ela não é um desequilíbrio emocional. A ira de Deus não é assim. A ira de Deus, ela, por exemplo, não é um momento, algo que ele age por impulso, não é um destempero. A ira de Deus faz parte da natureza dele. Faz parte. Porque Deus, ele tem que se irar contra o pecado, porque faz parte dele. Ele é muito santo. Não é que Deus, ele se irou, não. Ele se ira contra o pecado desde a fundação do mundo. Faz parte da natureza de Deus. Aonde tiver injustiça, Deus ele vai se irar. Ele vai se irar. Mas, meu irmão, eu creio que Deus, ele se ira contra o pecado, mas ele ama o arrependimento. Quando tem um servo do Senhor que se arrepende de todo o coração, o Pai o ama, o Pai o levanta e coloca sobre a rocha, que é o seu Filho Jesus Cristo. Aleluia! Então, Deus, a santidade dele vai sempre combater o pecado. E hoje em dia, se aceitam tantas coisas, amados, que há tempos atrás era errado. Há tempos atrás era errado. Mas hoje se aceita e o povo bate palma para isso. Eu, igual assim, por exemplo, eu tenho 37 anos. E, amados, eu me lembro quando eu tinha até os meus 14 anos, eu nunca tinha visto ninguém fumar maconha. Nunca vi. Eu sabia que tinha hora que a pessoa sumia e de repente aparecia já ali doidona já. Mas eu nunca vi. Hoje não tem marcha da maconha. O povo quer porque quer liberar. Antes era errado. Antes era errado. Antes o povo condenava porque sabia que aquilo era perversão de valores. Mas hoje não, o maconheiro de hoje é o professor de história de amanhã. Que está na faculdade, fazendo trote e fazendo aquelas coisas mais bizarras que a sociedade e a Bíblia condena. Mas hoje o povo bate palma e fala que é cultura. Se inverteu muitas coisas, os valores foram se invertendo e o povo quer jogar isso na goela de Deus e fazer com que Deus aceite também. Com que Deus ele aceite que o pecado que suja o homem, que compromete a santidade, seja aceito. Não tem como. Deus ele não negocia os valores que ele tem. Os valores de Deus são inegociáveis. E, amados, hoje em dia se fala que o amargo é doce, que as trevas é luz. E está tudo certo. Vão se colocando coisas e Deus, ele vendo tudo isso. Não pensa que você que está buscando a Deus, que está caminhando com o Senhor, vai fazer parte dessa ira de Deus, não. Porque aqueles que o buscam o acharão. Mas aqueles que amam a injustiça, eles verão a ira de Deus. Eles verão aqueles que estão distorcendo as coisas, que estão introduzindo o pecado dentro da igreja e achando que aquilo é maravilhoso. Meu irmão, em nome de Jesus, não abraça isso na tua vida, não.
Eu falo com os irmãos coisas simples. Às vezes a pessoa ela vai falando que a gente é quadrado e não é. Eu falo, gente, para com isso. Tatuagem, não, Deus não aprova isso. Não aprova, não aprova. E o povo fica ali abraçando, falando, não tem nada a ver. Gente, pensa bem, a gente era todo manchado pelo pecado. E diz que Deus ele nos transforma e nos deixa mais alvo do que a neve. Ele quer ver tudo limpo. Aí a pessoa ela começa a se rabiscar de novo, achando que aquilo é normal. Não. Aí depois a ira de Deus vem, aí a pessoa quer colocar a culpa no diabo. Quer falar que Satanás é que está se levantando, mas não olha para aquilo que ela está fazendo, para aquilo que ela está praticando. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Amados, Deus ele vai continuar aqui se revelando, e a ira de Deus, ela é justa por causa da rejeição que o povo vai ter perante Deus. Diz aqui que Deus não está se irando à toa. Diz no versículo 19 o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Olha só o que Paulo está dizendo, que Deus, ele se revelou para o homem. E ninguém pode dizer que não conhece Deus. Ninguém, nem o índio que está lá na aldeia, Xingu, andando de cocá na cabeça e de tanga. Não, ele conhece a Deus. Ah não, e o ateu? Não, o ateísmo é rebeldia. É rebeldia, não é querer dizer, eu não conheço. Não, amados, diz aqui, você conhece a Deus, sabe como? Por tudo que ele fez. Você acha que uma terra consegue sair árvores de dentro dela? Vai se perguntando. Comece a olhar para a criação do mundo. Comece a olhar para as coisas que existem. E se perguntar, quem fez? Foi você? Foi você? Foi você? Tenta achar quem fez. Tenta. E você vai chegar só em uma pessoa. Deus. É só você ficar igual criança pequena. Quem fez? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Hein? Essa é fácil. Aí você está assim, né? Você vai chegar em Deus. As coisas que foram criadas revelam Deus para o homem. Revelam a sua criação para o homem. Quem que está fazendo com que o ar que nós respiramos chegue no nosso pulmão? Quem? Será que tem um ventiladorzão soprando? É Deus. Não tem desculpa. Não tem desculpa, porque diz aqui, Deus ele se revelou para ele pelas obras que são criadas. Então não adianta a pessoa dizer que não é, que não dá, que não acontece, que não pode. O problema não é ignorância. O problema é que o povo começou a rejeitar a Deus. Começou a saber que Deus existe e mesmo assim o rejeitou. Então Deus, ele se revela para o homem. E qual é a atitude do homem que viu Deus se revelar? Versículo 21. Diz aqui que eles tiveram conhecimento suficiente, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhe o coração insensato. Primeira coisa, eles tiveram conhecimento suficiente, então eles tiveram uma rejeição consciente. Igual toda vez que você vem na igreja e eu falo com você,
Jesus, ele te ama. Não importa a maneira que você está aqui, ame a Deus que ele vai te honrar. Você está tendo conhecimento suficiente. Mas quando você sai da casa de Deus praticando tudo errado de novo, você está fazendo uma rejeição consciente. Ele me ama, mas eu rejeito ele. Ele me ama, eu sei que ele me ama, mas eu rejeito esse amor. Eu rejeito conscientemente esse amor de Deus para a minha vida. E amados, e a gente rejeita de duas formas, diz aqui no versículo de número 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Você glorifica a Deus por aquilo que ele é. E você dá graças a Deus por aquilo que ele faz. Toda vez que você glorifica a Deus, não pode ser com segunda intenção. É por aquilo que ele é. Você sabe que quando você diz glória a Deus, você está dizendo que ele merece ser glorificado. Ele merece ser exaltado. Ele merece toda a glória. Mas quando você diz graças a Deus, você está dizendo obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado, meu Deus, pelo emprego que eu tenho. Obrigado, meu Deus, pela minha família, pela minha saúde, pelo livramento. Obrigado por nós podermos estarmos aqui reunidos louvando ao Senhor. Graças nós te damos. Só que o povo, sabe o que começou a fazer? Não dava glória mais para Deus por aquilo que ele é. E aí começou a não dar graças a Deus por aquilo que ele fazia. E aí, amados, é o eu falando mais alto. É a pessoa olhando para si mesmo. Aí a glória, em vez de subir, ela vem para mim. Aí a graça, ao invés de ser dada para ele, é graças a mim. É graças a mim. Então, diz a palavra do Senhor, que esses homens, eles começaram a ter as próprias ideias deles. Começaram a ter filosofias, a afastar Deus da criação e começaram a querer explicar Deus. Antigamente, nos livros de história, né, você vai vendo ali, poxa, o homem veio do macaco. Começar a querer explicar Deus. Teve uma explosão e bum, o mundo apareceu assim de uma explosão. E aí se formou todas as coisas. Começou a querer se explicar tudo. Tudo. Até os milagres se procuram explicar, mas milagres não se explicam. Porque você hoje é um milagre de Deus. Ninguém consegue explicar como que aquele homem que vivia bêbado hoje carrega uma Bíblia debaixo do braço. Como aquela mulher louca, tola, hoje glorifica a Deus. Ninguém consegue explicar. Mas sabe por quê? Porque o juízo dele é insondável, é inescrutável. Mas tudo que ele faz é para a glória dele, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, começou a trazer a claridade da mente deles. Trouxe o que? Diz aqui no versículo 21, lá no finalzinho. Obscurecendo-lhe o coração insensato. Ou seja, trouxe escuridão. O coração ficou negro, de trevas. Quando a pessoa ela começa a tirar a glória de Deus, a graça de Deus, ela começa a ficar com o coração negro. Porque nada para ela é suficiente. Nada do que Deus faz para ela é bom o suficiente. Ela sempre está querendo mais. E ela acha que aquilo são a força do próprio braço. Diz aqui que no versículo 22, o homem conhecendo a Deus, ele rejeitou a Deus. E aí ele vai começar a se achar sábio. Diz aqui, versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O homem começou a achar-se sábio demais. E tem cristão que se acha o maná do céu, né?
A perfeição, não. O maná que está no pote de ouro dentro da arca da aliança. De tão sábio que ele se acha. E eu disse aqui na semana passada que quanto mais você conhece a Deus, mais você descobre que não sabe é de nada. Quanto mais você descobre, você pensa assim, Deus não vai me amar mais. E aí você descobre que Deus, ele te ama. Você descobre que Deus, ele pode fazer ainda mais. E aí, amados, eles vão começar a ter aquela loucura. E hoje nós vivemos, por exemplo, num evangelho de estratégias humanas. Eles começaram a se achar sábios. Igual, por exemplo, começou a se ter o pragmatismo. O pragmatismo é você ter uma estratégia. Igual, por exemplo, quer um exemplo, perdão pela redundância, de pragmatismo? Célula. Vamos fazer cultos nas casas, damos lanche e depois a gente leva todo mundo para a igreja fica cheia. Cheia de gente, vazia de Deus. Vai tendo aquele monte de estratégia. Quer um outro exemplo? Campanha. Vamos fazer uma campanha aqui, a igreja enche. Deus está nesse lugar, mas não está. Porque o povo está ali igual querendo extorquir a Deus, querendo tirar tudo que Deus ele puder dar. Então o pragmatismo fez com que o homem pensasse que tem sabedoria. E aí você começou a ver evangelho coach, que é treinamento de evangelho. Eu sou seu treinador, tá? Você é importante demais, você consegue, eu posso, eu creio. Não, Deus, ele não vai deixar você de jeito nenhum, ainda que você peque a vida inteira, meu irmão. Olha só, isso fez com que homens, inculcando-se sábios, perante Deus, eles são loucos. Eu fico imaginando Deus olhando do céu e vendo um evangelho que não me confronta como pastor. Que se ele não me confrontar, eu vou ficar nessa terra. Eu, pastor Warner, estou falando de mim. Como que a minha vida estando errada, o evangelho vai dizer que eu estou certo? Não tem jeito. Mas isso enche igreja. Enche. Mas não enche os olhos do Senhor. Deus, ele não está ligando se a igreja está cheia. Ele não está ligando para isso. Deus, ele liga se tem 2 ou 3 no meio do povo reunidos em nome dele, para que o Filho dele se manifeste e a obra dele seja concretizada. Aleluia! Então, olha a reação do homem. O homem, ele vê Deus. Ele sabe que Deus existe, ele sabe que tem alguém controlando tudo, mas ele quer que ele seja o responsável de tudo que está acontecendo. De tudo. Ele não quer glorificar a Deus, exaltar a Deus. E aí sabe o que ele vai começar a fazer? Ele vai ter uma idolatria irreverente. Diz aqui no versículo 23, diz o seguinte: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Já que eu sou sábio demais, vou fazer uma estátua minha e vou me adorar. Eu sou sábio demais. E tem pessoas me seguindo, então eu vou me colocar como uma imagem. Fizeram uma imagem bípede do próprio ser humano. Você não vê o tanto de gente que quer ser idolatrado, adorado? Pastor, você vê shows aí, amado, seculares de pessoas que querem ser adoradas. Quer ver o povo gritando, rasgando a roupa, falando, escreve aqui em mim, nunca mais eu lavo essa camisa. Mas também tem pessoas dentro da igreja que querem ser adoradas, principalmente em cima do altar, roubando a glória que é de Deus.
e fazendo uma idolatria irreverente. Irreverente. Aquela idolatria que a pessoa acaba gostando. Não é idolatria, não é honra, não, meu irmão. Honrar é uma coisa, idolatrar é outra. Não vem com churumelas demais, não. Que é errado. E aí o homem, não se contentando, ele é tão irreverente e sábio, que ele fala, agora eu cansei dessa aqui. Diz aqui que vai fazer uma imagem volátil, bem como de aves. Fez um homem com asas, como anjos. Vamos pôr uma asa no homem? Vamos. Aí fica aquele monte de gente com anjos, né? Tem um trau de negócio, né? Mas, meu irmão, nem os anjos do céu querem glória e honra para eles. Anjo só faz o que Deus manda. Somente. Anjo só leva a resposta que Deus ele envia. E aí o homem, ele com essa idolatria irreverente, diz que ele vai fazer imagens de quadrúpedes. Ele vai fazer até homens híbridos, que é metade homem, metade animal. Ou às vezes só animal, igual você vê na Índia mesmo. A vaca lá, se você quiser comer um churrasco, você está lascado. Porque não pode. É um animal sagrado. Idolatria, mas você não vê? Ganesha é um deus que é um elefante, cheio de pernas. Mas é o homem, a sabedoria não. Deus não pode receber a glória, porque nós que estamos na terra, então vamos fazer um Deus igual um réptil, diz aqui no finalzinho, igual uma cobra. Você está entendendo? Olha a reação do homem com a revelação de Deus. Deus ele se revela, eu sou soberano, e o homem diz, eu não quero. Ao atrito, o que você acha que vai acontecer disso tudo? Bate de frente com Deus. Tenta. Olha o que diz a palavra do Senhor. Qual que vai ser a reação de Deus? A reação do homem. A idolatria. E meu irmão, só para fazer um adendo. A idolatria é algo que Deus ele mandou que não fizesse. Diz aqui, vamos ler em Êxodo 20. Só para ficar bem claro para você. E é idolatria de qualquer jeito, amados. Não inventa nenhum tipo de nova idolatria. Não. É Deus falando e pronto. Diz aqui, Êxodo 20, versículo 1, diz assim. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Diz aqui, então falou Deus. Não é então apareceu Deus. Então ninguém viu a Deus. Não faça as imagens. Vocês não estão me vendo. Vocês estão só me ouvindo. Então não farás deuses diante de ti. Não farás deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não é para fazer nada. Vocês não me viram. Vocês não vão estar me honrando. Tudo que você tentar fazer vai ser para desonrar a Deus, para se rebelar contra Deus. Lá no Salmo de número 115 diz que quem faz imagens para si se torna semelhante a elas. Tem boca, mas não fala, olhos, mas não vê, mãos, mas não apalpam, nariz, mas não cheiram. Fica igual a elas. E aí, Deus, ele vai ter uma outra reação. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 26. Romanos 1, 26. Versículo de número 24, tá? Vamos lá. Diz o seguinte. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si.
Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Amados, o maior juízo que Deus ele faz com o homem, sabe qual que é? É deixar ele fazer o que ele quiser. Porque na nossa vida é assim. Imagina um caminhão descendo o anel rodoviário. A lona do freio esquentou. Você é esse caminhão. E Deus é um freio que vai te barrando na descida pesada, que tira obstáculos da frente. Mas quando Deus, ele deixa a pessoa fazer o que ele quiser, é como um caminhão desgovernado que sai batendo em tudo, até parar num precipício. O maior juízo que Deus ele pode fazer na tua vida, não é dizer que você não pode fazer, é ficar calado e deixar você fazer o que quiser da sua vida. Aproveitar o seu livre-arbítrio da maneira que você quiser. Porque, meu irmão, o juízo de Deus ele é assim. Ele é tanto temporal quanto eterno. Você não vê ali em Apocalipse? Apocalipse diz ali e fala das taças de Deus e fala das trombetas. A taça da ira e as trombetas. A trombeta é um aviso. A taça é o derramar da ira. A trombeta, ela te dá um chacoalhão. A taça não tem mais jeito, você tem que beber ela quando ela é derramada. Então sabe o que Deus ele decide fazer com o povo? Ele fala, vou deixá-lo seguir o fluxo. Ele quer assim, ele quer deuses estranhos, ele não quer que eu dirija a vida dele. Então, deixa o homem fazer o que ele quiser. Aí o pregador que estava firme na unção, de repente está caído numa praça. Aí o homem de Deus que outrora estava dando tudo certinho, mas começou a dar lugar para o diabo, perdeu a família inteira. Aí a pessoa que estava prosperando ali debaixo da graça de Deus, de repente perde tudo. Muitas das vezes não é por causa que o diabo ele tem esse plano. É porque você está fazendo o que você quer. É você quem decidiu isso. É você que disse assim, eu não quero mais cultuar. Eu não quero mais buscar a Deus. Eu prefiro ficar na minha casa. Ah não, eu quero ter um relacionamento extraconjugal. É você que decidiu. Quando Deus, ele não usa ninguém para falar com você mais que errado, é porque você que está no volante da tua vida, sem freio, tá? Sem freio. O final é o precipício lá embaixo. Mas você acha que Deus ele quer isso? Claro que não. Deus ele quer que o homem caia em si e volte para ele arrependido, amado. É isso que Deus quer. É isso que Deus ele anseia do povo dele. É olhar para ele e falar, Senhor, eu errei. Igual você, diante do Espírito Santo de Deus que está aqui no nosso meio. Você pode ter errado tanto na tua vida, que até mesmo você diria assim, pastor, se fosse eu não me salvaria. Mas se você hoje olhar para Deus e falar com Ele, Senhor, eu preciso de Ti, igual nós louvamos agora. Eu me arrependo do que eu fiz, do que eu sou. Eu quero que o Senhor governe a minha vida. Porque eu já tentei governar e só me dei mal. Tudo que eu fiz foi errado. Voltei a beber, voltei a contar mentira. Tudo que eu fiz deu errado. Eu quero mudança de vida, transformação. E Deus ele te perdoará, porque ele é longânimo. A ação de Deus ao perdão do filho dele, ao pedido de perdão, sincero, sempre será perdoado. Por isso que eu vou encerrar aqui hoje. É a reação de Deus, parte 1.
Na semana que vem eu vou continuar essa mensagem. Reação de Deus, parte 2. Então não falte. Mas hoje o que você precisa saber já está entregue para você. Mas uma coisa você precisa se questionar. Qual que é a sua reação diante da palavra de Deus? Fica de pé. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Amados, feche os seus olhos nesse momento. Não há nada melhor do que ouvir a voz de Deus. E a voz do Senhor, meus irmãos, ela não tem dúvida quando Deus ele fala. Porque Deus só não fala o teu nome, mas fala tudo o que você faz. E eu fico feliz em saber que se Deus está falando com você, é porque Ele ainda tem sido o freio desse carro desgovernado que somos nós. Ele que está nos falando, não, calma, não se mata não. Você vai tirar sua vida para quê? Não age desse jeito não. Para que você vai agir assim? Deus ele vai nos bloqueando para nos ver bem até o último dia. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje aqui nessa manhã, eu não sei como que você está, mais uma vez eu digo, mas Deus ele sabe. Ele sabe que você não dorme direito, e não é por causa de calor, não, de pernilongo, não. Ele sabe que às vezes você não dorme, é por causa da culpa, das tristezas que você mesmo causou a Deus. Às vezes você sente que está em falta com Deus e isso tem tirado a tua paz, a tua alegria. Por que hoje você não vem para Jesus e fala com Ele, Senhor, eis-me aqui diante de Ti. Porque hoje você não decide de uma vez por todas entregar a vida para Jesus. Ele se revelou para você, meu irmão. Você não pode ser como o povo de Israel. Jesus veio para eles e eles não o receberam, rejeitaram a Ele. Mas hoje Ele se revela a você. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer te libertar. Chega de viver essa vida triste. Chega de ficar sendo sendo moldado pelo diabo, pelas atitudes dele. Chega de ser um boneco de ventríloco do diabo, que ele mexe com você, ele te leva para onde ele quiser. Não, hoje, esse malabarismo tem que chegar ao fim. E só vai chegar quando você entender o Evangelho. O Evangelho ele quebra o homem e coloca ele de joelhos perante Deus para dar honra por aquilo que ele é, glória por aquilo que ele é e dar graças por aquilo que ele faz. Não por aquilo que eu faço, eu consigo, não. Esse evangelho não salva ninguém. O evangelho do eu faço. O evangelho que salva é aquele que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É esse evangelho que salva. E hoje Deus, Ele te chama. Você que, por exemplo, quer hoje pedir perdão a Deus. Pedir perdão a Deus. Semana foi difícil. Quer pedir perdão? Quer entregar a vida para Jesus hoje?
Você está afastado dos caminhos do Senhor, mas você não quer mais brincadeira não, né? Você quer entregar a vida para Jesus e quer voltar para os caminhos do Senhor mesmo. Ou você diz assim, pastor, eu já estou na presença de Deus, mas eu quero pedir perdão a Deus. Então vem aqui na frente, vem cá. Vem aqui que eu quero orar pela tua vida, para que Deus ele esteja se manifestando em você. Ele já se revelou, ele já disse para você, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir. Só depende de você viver uma vida diferente. Imagina como Deus reage quando vê um pecador se arrependendo. A palavra de Deus, ela diz que o céu entra em festa. A reação do céu nessa hora, quando há arrependimento de pecados, é festa no céu. Por isso, em nome de Jesus, entenda, aqui não é tribunal. A igreja não é tribunal. Nós vamos um dia aparecer diante dele. Todos nós. Mas a igreja é casa de salvação. A reação que você teve é comprovada com a atitude que você toma. Então feche os seus olhos e seja franco com Deus. É você quem vai falar com Deus. Não vai ser eu que vou falar por você. Porque a Bíblia diz que só há uma intercessão entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então fala com Ele, fala diretamente com Jesus, que está diante de você agora para ouvir o teu clamor. Eu vou orar por todos vocês. Você que está de pé, põe a mão na altura do teu coração também. Põe a mão na altura do teu coração. Você está de pé hoje, cuida para não cair, tá? Em nome de Jesus. Pai querido e Deus amado, quando o Evangelho é apresentado, meu Deus, verdadeiramente não há barreiras, porque ele é mais agudo que uma espada afiada, meu Pai, que rompe e divide a alma do espírito, até as juntas das medulas, e separa, meu Deus, o pecador do seu pecado. Então, meu Deus, eu peço aqui diante do teu altar, quanta gente boa, meu Deus, que são pessoas honestas, trabalhadoras, pessoas que querem mudança, meu Pai, colocam diante de ti o teu pedido de perdão. Essa é a ação daqueles que hoje precisam pedir o perdão. Assim, meu Deus, bem como também a vida dessa pessoa que está aí, meu Pai, no lugar dela, firme na tua presença, porque desde que o dia que o Senhor se revelou para ela, essa pessoa ela tem dado glória e dado graças a ti. Por isso, meu Deus, que ao se levantar esses teus filhos, eles estejam, meu Deus, lavados, remidos pelo teu sangue, perdoados de toda iniquidade e culpa, Pai. E dê-nos força, meu Deus, para não cairmos na nossa própria cilada, na nossa própria vontade, no nosso próprio querer. No nome de Jesus, ó Pai, é o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos. Amém. E graças a Deus.